Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvamos a Deus por mais essa oportunidade de juntos meditarmos na palavra de Deus, né? A gente está se recuperando aí de um resfriado, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Queridos, não poderia deixar aí de terminar essa noite sem antes meditarmos um pouco na palavra de Deus. E um tema muito relevante, nós vamos tratar hoje sobre o poder da língua, ou poder da palavra, aquilo que nós professamos, proferimos, aquilo que falamos, determina ou não determina muitas coisas na nossa vida. E a Bíblia, quando se fala em língua, ela é muito séria, né, com o poder que a língua tem de vida ou de morte na vida de alguém, na vida do ser humano. Então, Deus ele pode te dar um livramento neste dia através da sua palavra. Você crê nisso? Então vamos estudar aqui, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Meus queridos, Tiago no capítulo 3, versículo 2, diz assim, a partir do 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, nesse primeiro versículo aqui, a gente vê como que é relevante a questão do você falar, que aquele que é capaz de dominar a sua língua, aquele que é capaz de controlar a sua língua, ele é capaz de dominar e de controlar todo o corpo. Não é uma verdade? Como é difícil nós controlarmos as nossas palavras, né? Nós somos sujeitos a muitas emoções, todos os dias nós somos bombardeados por emoções, por aquilo que vemos, por aquilo que as pessoas falam com a gente, né? Às vezes somos afrontados e queremos revidar, e esse revidar, ele é feito como? Através da nossa língua, não é verdade? Se nos ofende, nós também queremos ofender, a primeira coisa que vem é pagarmos com a mesma medida, com a mesma moeda. Então, a língua é algo perigoso mesmo. Nós vamos ver que se nós dominarmos a nossa língua, toda a nossa vida ela vai ser dominada. Porque muito daquilo que nós somos, queridos, é porque nós falamos, é porque nós declaramos, é porque nós dissemos alguma coisa para alguém, não é verdade? Nós falamos o tempo todo, então é um instrumento que nós usamos. E ele precisa ser usado com sabedoria. Ele precisa ser controlado. E a Bíblia fala que ele é um membro venenoso, mortal. Vamos lá, versículo 3. Ora, se pomos freio na nossa boca, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Que coisa, hein? Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha, querido, que coisa perigosa que nós temos dentro da nossa boca, que é a nossa língua. Eu, sinceramente, já conhecia essa passagem, esse trecho, mas fazia tempo que eu não lia, e lendo eu não sabia o quão grave era a questão do nosso falar, essa situação da gente estar proferindo e falando, e esse membro que pode pôr em chamas uma floresta. Querido, tudo que nós fazemos, todas as nossas relações humanas, relações com os nossos filhos, né? A nossa vida cotidiana, nós usamos a língua.
nós usamos esse membro, nós nos comunicamos diariamente, né? Até dormindo nós estamos falando quando sonhamos, não é verdade? E nós precisamos ter cuidado com esse membro, porque nós podemos, como diz aqui a palavra do Senhor, amaldiçoar ou abençoar. Não podemos tratar a nossa língua como simplesmente um dedo que nós temos, ou a nossa mão, né, ou a nossa orelha, mas que é algo que precisa ter o domínio do Espírito Santo, que precisamos manter em rédeas curtas, como a Bíblia diz aqui, né, que se um cavalo ele pode ser guiado através da língua, né, através do cabresto, né, não é verdade? Não é assim o cavalo? Você puxa para cá, ele vai para um lado, puxa para lá, ele vai para o outro. A língua também, ela tem esse poder, querido, de nos conduzir. Porque nós somos escravos daquilo que nós falamos, se nós pararmos para pensar. Já parou para pensar nisso? Se você promete algo para alguém, né, se você é uma pessoa de bem, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou se você tem um mínimo, né, de bom senso, você precisa o quê? Honrar aquilo que você prometeu. Você precisa cumprir. Então, de uma certa forma, nós somos escravos daquilo que nós falamos, daquilo que nós dizemos uns para com os outros. Seja no trabalho, seja em casa, né, seja na comunidade de fé onde você congrega. Então, nós precisamos cuidar desse membro, vigiar com esse membro. Quando se fala em língua, né, naturalmente nós falamos. A Bíblia fala que a boca vai dizer o que está cheio o coração. Então nós falamos o que está dentro do nosso coração. Então nós não podemos deixar de tratar desse assunto, de cuidar do nosso coração, para que, dependendo do que estiver dentro do nosso coração, é o que vai ser colocado para fora. É o que nós vamos revelar, né? É o que nós vamos trazer à luz. Vamos pensar nisso um pouco? Como que está o nosso coração, querido? O que nós temos guardado dentro do nosso coração? É a palavra de Deus? São os ensinamentos do Senhor? Ou é a raiva, ou é a ira, ou é a contenda, ou é o ciúme, ou é a inveja, ou... enfim, ou é a fofoca? Fofoca é uma coisa que a língua, meu Deus, ela adora, não é verdade? Fofocar, maldizer, julgar. Queridos, então a boca vai dizer o que o coração está cheio. E se falando em língua, nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. A palavra do Senhor vai dizer que é dele que procede as saídas da vida. Então o nosso coração, ele é para ser armazenado vida. O nosso coração precisa ser armazenado nele palavras de bênçãos, palavras que abençoam, que edificam, que bendizem tanto a pessoa que está ao nosso lado como ao Senhor, o nosso Deus. E é a língua que vai ser esse canal, esse instrumento que vai colocar para fora tudo aquilo que nós temos dentro de nós. E como somos seres humanos, e como somos no pecado, como diz aqui, né? É um ser venenoso, está com a gente, nós carregamos. Nós precisamos dominá-la. Quão difícil é? Fala a verdade. Quando você é afrontado, você abaixar sua cabeça e não responder à altura. A sua vontade, querida, é botar para fora, é botar a pessoa para baixo de cachorro, não é verdade? É você responder, é você... Mas a palavra do Senhor nesse dia, ela nos chama para olharmos para isso, atentarmos para isso, corrigirmos isso em nós, porque com ela, versículo 9, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa mais grave, queridos, como nós pecamos com a nossa língua, amaldiçoando homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu, sinceramente, eu não tinha tentado para isso aqui, para o poder dessa palavra. Com ela nós bendizemos ao Senhor e Pai, né? Ou seja, nós glorificamos a Deus, exaltamos a Deus, agradecemos a Deus, mas também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ou seja, não cabe a nós amaldiçoar
praguejar, seja lá qual for a pessoa, porque elas são imagem e semelhança de Deus, queridos. Olha que verdade que está nessa palavra. Então, olha como nós precisamos vigiar. Às vezes porque a pessoa ela é má, porque a pessoa ela é corrupta, né? Quando falamos de política, quando, né, estamos falando, meu Deus do céu, nós colocamos aquela pessoa para baixo mesmo de cachorro, não é verdade? Porque é isso, porque é aquilo, que é um ladrão, porque... Mas segundo a palavra do Senhor, não cabe a nós fazermos isso. Nós precisamos abençoar. E quando se fala em autoridade, a palavra do Senhor nos manda orar, abençoar as autoridades. E não chamá-la, né, de ladrão, ou seja lá do que for, enfim, ou de corrupta, porque isso nós estamos, de uma certa forma, amaldiçoando, nós estamos contribuindo para que ela fique pior ainda do que é. Se é que você me entende. Vamos abrir a nossa mente, que o Espírito Santo ele abra a sua mente como está abrindo a minha agora. Se temos um chamado de Deus para andar na sua presença, se temos um chamado de Deus para vivermos a sua palavra, se temos um chamado de Deus para sermos embaixadores de Cristo, discípulos de Jesus aqui na terra, cabe a nós amaldiçoar, seja lá quem for, as nossas autoridades, ou um bandido que roubou, ou alguém que matou a outra pessoa, ou seja lá quem for. Pensem comigo, vocês acham que esse é o nosso papel, sendo nós, filhos de Deus, aqueles que foram chamados para abençoar, para proferir palavras de bênçãos e não de maldição? Porque de uma mesma fonte, querido, não pode jorrar duas águas, uma doce ou amarga, como diz a palavra do Senhor. Né? Então, o nosso proceder precisa ser um só, de abençoar e de agradar a Deus. Eu sei que a nossa carne, a nossa vontade, a nossa língua, a nossa vontade é de, às vezes, querido, até por menos, o nosso vizinho, um amigo que nós conhecemos, às vezes sentamos para maldizer. Não é verdade? Quando estamos com um, falamos falamos mal dele. Quando estamos com o outro, falamos mal dele. Enfim, aquela coisa. Para que Deus ele nos chamou? Para que Deus ele tem nos chamado, querido? Deus ele nos chama sempre para a santidade. Ele nos chama sempre para a purificação. Ele nos chama sempre para o arrependimento. Eu sei o quanto é difícil, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a verdade. E da mesma maneira como fala com você, ela fala comigo também. Então, da mesma maneira que está tocando você, está tocando a mim aqui. E eu estou vendo aqui comigo, sabe, o quanto é difícil. Mas nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui lendo a palavra do Senhor para aprender. E não tem meio termo aqui. Pelo que eu estou lendo, não tem meio termo. Então, de uma só boca, procede bênção e maldição, meus irmãos. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar da mesma fonte que é doce, algo amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou videira, figos? Tampouco da água salgada pode dar água doce. Então, queridos, nós precisamos nos atentar para esta palavra. Se a palavra do Senhor coloca a língua como algo sério, que nós podemos ser, esse órgão tão pequeno pode nos levar direto para o inferno. Esse órgão pequeno pode fazer com que o nosso corpo inteiro seja queimado no inferno. Olha que coisa terrível. Foi o que acabamos de ler. Vê lá depois, carta de Tiago, capítulo 3, a partir do 2. Então é algo muito sério. Então o Espírito Santo ele tem falado comigo nos últimos dias sobre isso, sobre a língua. Por quê? Nós vemos as coisas acontecerem. Nós aprendemos às vezes, queridos, com os bons exemplos, mas também com os maus exemplos, com o comportamento do ser humano. O ser humano, ele nos ensina muito. E quando temos o Espírito Santo, ele nos ensina, tá vendo? Você não pode agir assim, tá vendo? Olha como essa pessoa está agindo. Você também age dessa forma. Então, às vezes o Espírito Santo nos mostra o erro de uma pessoa para que possamos enxergar nela o erro que nós estamos cometendo.
Essa é a mais pura verdade. Então, querido, se nós fomos chamados por Deus para vivermos uma vida de santidade, uma vida de aprendizado da sua palavra, se somos cordeiros de Deus, né? Se somos do céu, moradores do céu, celestiais, né? Filhos de Deus, nós precisamos mudar a nossa maneira de viver diariamente. E hoje é a nossa língua, meu filho, que está na reta. Nós precisamos mudar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de proceder, porque a nossa vontade é revidar, querido. Sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque falam com a gente, nos magoamos, nos irritamos. E o que acontece? A ira vem, o ódio vem e falamos. Pecamos contra o nosso próximo e também pecamos contra Deus. Vamos ver mais o que diz a palavra de Deus? Salmos 34:13 diz assim, ó: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Me vê um exemplo aqui na minha mente. Se você for fechado no trânsito, e às vezes você está certo, querido. Você está certo. Qual é a sua atitude? É você discutir com aquela pessoa, eu que estou certo, foi você que entrou, foi você que avançou, ou você tão simplesmente vai chegar para essa pessoa e vai pedir uma desculpa, eu errei, pronto, acabou. Pensem um pouquinho. Você que atenta para a palavra de Deus, estou falando com você, que está aqui me ouvindo, está diante da palavra de Deus. Vou falar uma coisa para você. Mesmo você estando certo, a sua posição e a minha posição precisa ser: meu querido, me desculpa. Mesmo você estando certo. Por quê? Porque talvez a outra pessoa ela não tenha um conhecimento da palavra. Talvez a outra pessoa ela não tenha o domínio próprio como você tem aprendido na palavra de Deus. Talvez a outra pessoa ela não atente para a palavra de Deus. Mas você sim, eu sim, temos aprendido diariamente. Então nós precisamos fazer o nosso papel. Então, quem é um homem que ama a vida e quer longevidade? Quantas pessoas morreram já no trânsito? Por discussão. Porque eu tô certo, é você que estava errado, e aquela coisa de xingue, e deixou a ira, a razão que ela tinha tomar o seu coração. E de que nada valeu aquilo. Para que nós temos, querido, essa necessidade? Por que temos essa necessidade de falar, essa necessidade de termos razão das coisas? Pronto, é isso. Essa necessidade de termos razão das coisas. Para que isso? Já parou para pensar? Não sei se é coisa da idade. Talvez quando eu era mais novo, eu tinha essa coisa de ter o prazer de ter razão. Eu tenho razão, eu estou certo. Hoje em dia, querido, eu quero, sabe o que? Paz. Se as pessoas vêm discutir, eu quero é paz. Tá bom, beleza, vai com Deus, desculpa e pronto, acabou. Então, a idade, a palavra do Senhor, ela vai nos moldando de uma certa forma, que nós vamos aprendendo que a paz é melhor que a razão. Às vezes sua esposa está lá nervosa, já está nervosa por si só, e você fica nervosa com ela e os dois ficam nervosos. Onde é que vai parar isso, meu querido e querida? Aonde vai parar isso? Então, se a sua esposa está nervosa, se a sua esposa está irritada, cabe a você ficar calmo. Ou calma, fica você calmo. Para quê? Para que você possa acalmá-la, para que você possa conduzir a situação, porque duas cabeças quentes pensam o quê? Nada. Perdem a razão e fazem loucura. E com isso muitas famílias têm sido devastadas, com isso muitas pessoas estão morrendo, indo para o inferno, muitos filhos, né, sendo decepcionados, vendo coisas terríveis dentro de casa, e as coisas estão indo de mal a pior, por causa da razão que nós queremos ter. Ao invés de refrearmos a nossa língua, ao invés de termos o nosso domínio próprio. Então, querido, aqui está falando de longevidade, ou seja, você quer viver muito? Refreia sua língua. Ó, para o bem,
Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade? Está em Salmos 34:13. Longevidade para ver o bem. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Ou seja, os nossos lábios não podem falar dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz. Olha isso. Será que você discutindo, você vai procurar a paz? É uma coisa tão lógica, mas que precisamos acordar. E hoje, nesta oportunidade, nesse dia, Deus ele está nos acordando para isso. Nós vamos terminar esta palavra e vamos praticá-la para a glória de Deus. E empenha-te por alcançá-la. Empenha-te. Então você vê que é algo que você tem que negar. É algo que você tem que se empenhar. Não é... Você não pode deixar o seu corpo falar. As suas emoções falarem. Não. Nós temos que olhar para a palavra de Deus, querido. Ela é a nossa bússola. Então nós precisamos dominar esse membro, a nossa língua. Porque com ela, querido, nós ofendemos. Nós falamos palavras, às vezes, que é mais dolorosa, que faz um estrago maior que um tapa, às vezes, no rosto de uma pessoa. Você sabia disso? Você pode destruir a vida de alguém com uma palavra, até mais que um soco, ou, né? Então é terrível o que a língua, esse membro, ele pode fazer. Então cabe a mim e a você refrear, controlar e pedir para o Senhor, para o Espírito Santo: Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu preciso ter controle, eu preciso ter esse domínio próprio. Eu preciso proferir palavras de bênçãos, palavras que abençoam, palavras que levantam, e não palavras que destroem, palavras que magoam. Porque, querido, cada um vai dar aquilo que tem. Isso é uma frase que é uma frase tão normal, uma coisa assim que todo mundo escuta por aí, né? Cada um dá o que tem. E você vai dar o que você tem. Eu te pergunto, o que você tem para dar? Em se tratando de palavras, em se tratando daquilo que está no seu coração. O que você tem para dar? Você abençoa, você glorifica, você levanta, edifica, você ensina, você mostra o caminho, ou você destrói, ou você ofende, ou você magoa, amaldiçoa. De que lado, querido, nós estamos? Eu falo para você com muita certeza, é muito mais fácil nós amaldiçoarmos, destruirmos. A nossa língua quer fazer isso, do que nós propriamente abençoarmos e declararmos palavras de bênçãos. Mas Deus nos chamou para abençoar. Deus nos chamou, queridos, para edificarmos a nossa casa, edificarmos a nossa cidade, edificarmos o nosso país, abençoarmos a nossa nação, independente do governo que esteja. Falando de governo. E você que governa o seu lar, a sua visão, a minha visão precisa ser essa também, querido. De bênção, de abençoar o seu filho, de abençoar a sua esposa, de abençoar a sua casa, de abençoar o seu carro, seja lá qual for. Pode ser até um fusquinha, né? Aquele carrinho mais ruim. Bota a mão nele, querido, e abençoa, né? Porque foi Deus quem te deu. Abençoe tudo aquilo que você tem. Porque se você abençoar, tudo vai ser bênção na sua vida. Se você amaldiçoar, por mais novo que seja, por mais perfeito que seja aos seus olhos, vai ser maldição na sua vida. Isso é um contraste, meu Deus, muito espiritual, que nós precisamos ver, enxergar. Salmos 45. De boas palavras transbordam meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Isso é uma poesia do salmista Davi. Então a minha oração neste dia é que a nossa língua ela seja essa pena de um habilidoso escritor, querido, que escreve uma história de bênçãos, uma história segundo o coração de Deus na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas que te cercam. Amém? Se você crê nessa palavra, recebe também onde você está. Salmo 141:3 diz assim, põe, Senhor, aqui o salmista está falando, hein? Põe, Senhor, a minha boca, põe
Guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permita meu coração se incline para o mal, para a prática de perversidade na companhia de homens que são malfeitores e não são como e não como. Ah, tá, vamos lá. Vou repetir aqui para vocês, ó. Põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permita que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Aqui, queridos, o salmista pede para que o Senhor coloque um guarda na boca dele, né? Ou seja, para que possa vigiar. A coisa era tão séria que ele não dava conta de vigiar as palavras que saíam da sua boca. Então, oramos assim, neste dia. Senhor, coloca um guarda também na minha boca, para que não saiam palavras que maldizem o seu santo nome, né? Que amaldiçoam. E também aqui, ó, que pratique perversidade na companhia de homens que são malfeitores e não coma das suas iguarias, ou seja, na companhia de pessoas que maldizem, na companhia de pessoas que amaldiçoam. Eu vou te fazer uma pergunta: como podemos nós, se queremos proferir palavras de bênçãos, palavras que bendizem, como queremos nós que saiam dos nossos lábios somente palavras que edificam, se estamos na companhia de pessoas que somente maldizem? De pessoas que somente contam coisas que são pecados diante de Deus, que maldizem ao Senhor. Enfim, queridos, aquela roda de amigos ali que muitas das vezes nós estamos, que saem aquelas piadas indecentes, que falam de traições, que apoiam coisas que não condizem com aquilo que queremos para nós. Me diz você, como podemos andar com pessoas assim? Como podemos caminhar com pessoas assim? É natural, queridos, que uma vez que você queira andar com Cristo, andar nos caminhos do Senhor, que você comece a se afastar dessas pessoas. Né? Aí é a roda, né, dos escarnecedores, como diz o salmista, né? Nós precisamos antes ter o quê? O prazer na lei do Senhor. E na sua lei meditar de dia e de noite. Mas como podemos ficar à vontade diante de pessoas assim? Muito pelo contrário, afastando dessas pessoas, elas vão nos maldizer. Que nós viramos crentes quadrados, que agora nós somos assim, que nós somos assado, que nós somos, né, arcaico e aquela coisa toda, e por aí vai. Então não tem como. Né? As más conversações, elas corrompem os bons costumes. Não é verdade? Se você começar a falar, quanto mais você fala daquilo, você começa a ouvir, você chega para o amigo lá que fala que traiu a sua esposa, que é assim, aquela coisa toda, daqui a pouco você está sendo influenciado, daqui a pouco você está entrando no mesmo barco, e por aí vai. Quanto mais novo você for, mais suscetível você está de cair no erro. Então é muito séria a questão da conversa, a questão daquilo que você tem conversado, a questão daquilo que você tem ouvido, a questão daquilo que você tem participado, querido. Porque é impossível você estar num lugar e somente você estar quieto ali só ouvindo. E o que você vai estar fazendo ali só ouvindo? Não tem cabimento uma coisa dessa. Então nós precisamos cuidar disso, dessa perversidade na companhia de homens que são malfeitores. E não comer das suas iguarias, porque estamos comendo, se estamos ali, participando, nos alimentando, comendo daquilo ali que eles estão comendo. Porque se eles são perversos, queridos, eles não vão querer comer da palavra de Deus. Eles não vão comer, não querer ter prazer na lei do Senhor, muito pelo contrário. Eles têm prazer no pecado, até que um dia se arrependam. Então a coisa é muito séria. Nós precisamos acordar para essa verdade
que é na palavra de Deus. Provérbios, capítulo 10. O que retém o ódio é de lábios falsos. Que coisa, hein, queridos? E o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua dos justos, mas o coração dos perversos, meu Deus, vale muito pouco. Então, querido, olha só a primeira parte desse versículo. O que retém o ódio é de lábios falsos. Claro aqui, Provérbios. Se nós retemos o ódio, ou seja, se guardamos o ódio, a ira no nosso coração, o que vai sair dos nossos lábios vai ser coisa que não vai prestar. Vai ser ódio, vai ser raiva. Vão ser palavras temperadas com ódio, com rancor, com fúria. Então é algo muito sério. Então o que a palavra do Senhor já ensina aqui? Não retenha o ódio. Aquela história de contar de 1 até 10, né? Quando vai aquela você conta 1, 2, a sua vontade é de esganar. Mas você respira fundo, né? Eleva os seus olhos para os montes. Talvez você fique perguntando de onde me virá o socorro. Aí você fala, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O teu socorro está no Senhor mesmo, querido. É nele que nós encontramos paz. É nele que nós encontramos descanso. Ele é o príncipe da paz. Então, nós precisamos recorrer ao Senhor para esses momentos de fúria, para esses momentos de raiva e não deixar que nada junte no nosso coração. Como é que está o seu coração aí? Como é que está? Fala para mim. Está muito cheio? Cheio de mágoa, de raiva, falta de perdão. Nós temos aprendido que o perdão não pertence a nós, e sim ao Senhor. Precisamos liberá-lo. Precisamos perdoar sempre, independente daquilo que fazem com a gente. E não guardar nada no nosso coração. Ah, mas você falando assim é muito fácil. Não é fácil, mas não é impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E com Ele, nós podemos todas as coisas. Eu estou aqui para aprender e você também está aqui para aprender, para nos fortalecermos, para conseguirmos fazer isso. Amém, querido? Então, e o que difama é insensato. No muito falar, não falta transgressão. Nós precisamos falar menos, queridos. Essa é a verdade. O que modera os lábios é prudente. Moderar as nossas palavras. Né? Tem um versículo na palavra de Deus, esse eu lembro aqui, que o tolo, ele se passa por sábio quando está em silêncio. Você sabia disso? Às vezes ele não sabe muita coisa, mas só por estar quieto, em silêncio, ele já está ensinando alguma coisa, já está passando alguma coisa. Então não é pelo muito falar. A Bíblia fala também que aquele que abre muito a sua boca tem perturbação. As pessoas quando falam muito são meio perturbadas, e é verdade. Então, queridos, que Deus ele nos dê, né, esse temor, que Deus ele nos dê esse tempero, esse controle nos nossos lábios, na nossa língua, para que não possamos falar tanto. Prata escolhida é a língua dos justos. Olha que coisa linda. É algo escolhido, né? Então, escolher as palavras para dizer, escolher as palavras para falar. Que Deus ele nos dê tudo isso, querido, né? Estou repetindo muito isso, porque eu preciso muito disso também. E vamos lá. Mas o coração dos perversos é vale muito pouco o coração dos perversos. Ou seja, só tem perversidade. E onde tem um coração perverso, o que você acha que tem, querido? Só sai perversidade, só sai coisa que não presta. Provérbios 12:18. Alguém cuja tagarelice é como pontas de espada. Meu Deus do céu. Mas a língua dos sábios é medicina. Meu Deus, que coisa mais linda. Então, quando somos muito tagarela, aquela pessoa que não pensa para falar, não é verdade? Já conheceu alguém assim?
Pessoa que não pensa para falar, não está nem aí se vai te ofender. Parece que você é blindado, sai falando, falando, falando. Se te ofender, te ofendeu. Se não te ofendeu, também não está nem aí. Olha que coisa terrível. Então é como se fosse uma ponta de uma espada, sabe? Ela tá ali para matar, tá ali para te levar à morte, à ruína. Mas nós, queridos, nós fomos chamados para sermos sábios, né? Para buscarmos a sabedoria. E a sabedoria está na palavra de Deus. E ela está aqui para nos ensinar e temos aprendido. E quando assim agimos, ela é como medicina, como lemos aqui em Provérbios 12, 18. Então a palavra dita ao seu tempo, sabe? Tudo certinho ali. Quando deixamos o Espírito Santo nos usar, nos capacitar. Por quê? Porque para sermos usados pelo Espírito Santo, nós precisamos ter o quê? Ouvidos sensíveis, né? O Espírito Santo vai e fala conosco. Como vamos ouvir o Espírito Santo se estamos falando o tempo todo, somos tagarela, né? Aquela coisa toda. Como? Não tem como nem ele nos ensinar. Então, se nós, pararmos, ouvirmos o que o Espírito Santo diz à igreja, né? Como está na palavra do Senhor, ele vai nos ensinar e vai sair remédio dos nossos lábios, como medicina, ou seja, quando alguém precisar, quando alguém necessitar de uma palavra de consolo, de refrigério, é o que vai sair dos nossos lábios. Nós vamos ter a palavra certa, no momento certo, na hora certa, queridos. Então, que possamos atentar para isso nessa noite, ou neste dia, neste momento de reflexão. Vamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo, que ele se move dentro de nós, e termos cuidado no que vamos falar. Para encerrarmos, vamos ler aqui Provérbios 18, 19, que diz assim, o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Da fruta da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Mas não é verdade? A gente viu aqui que o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. É aquela coisa quando você ofende alguém. Às vezes suas palavras são tão duras, tão ofensivas, tão nocivas, né? As minhas também, né? Que a gente, meu Deus, falta pouco matar as pessoas e deixam elas o que? Resistentes. Então, se tem algo também que as nossas palavras elas produzem é resistência no coração das pessoas. Então, tudo aquilo que você fala também provoca resistência. Meu Deus, como que é séria, né, essa situação? O que será que nós temos falado, né? Aí eu começo a pensar aqui. Às vezes tem alguém resistente com a gente, resiste. Às vezes a sua esposa está resistente, às vezes o seu filho, a sua filha, a sua mãe, seu pai. Porque você tem dito palavras que provocou isso. E essa pessoa que você ofendeu, ela se tornou mais forte, mais resistente do que uma fortaleza. De quão grave foram as palavras que você disse e lançou. Mas Deus é maior, querido, para quebrar toda e qualquer fortaleza, todo qualquer ferrolho de ferro, destruir toda e qualquer cadeia. Uma vez que nós reconhecemos o nosso erro, nos arrependemos e damos lugar para proferir palavras. E essas palavras muitas das vezes precisam ser o quê? Um pedido de perdão, né? Um pedido de reconciliação, um pedido de desculpa. Olha aí, olha para que nós também temos que usar os nossos lábios. Por que é tão fácil a gente ofender e por que é tão difícil a gente pedir perdão? Não é verdade? Por que é tão fácil a gente magoar? Por que é tão difícil a gente pedir desculpa? Olha o poder da língua, olha como ela pode nos destruir, olha como ela pode nos levantar. Deus ele nos chama hoje, querido, para guardar os nossos lábios, guardar a nossa língua, né? E é isso que nós vamos fazer, nós vamos vigiar. Que Deus ele nos dê esse temor. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Olha que coisa. Da fruta da boca, o coração se farta.
É aquilo que a gente disse, né? Que a boca vai dizer o que está cheio o coração. Do que produzem os lábios se satisfaz. Se satisfaz para o bem ou se satisfaz para o mal. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A minha oração nesse dia, querido, é que esses frutos sejam frutos doces. Que sejam frutos vistosos e não amargos, podres. Mas que possamos comer daquilo que falamos, daquilo que proferimos, né? Palavras de bênçãos, palavras que edificam. Amém? Em nome de Jesus, querido, eu quero abençoar a sua vida nesse dia. Eu quero proferir palavras que abençoam, palavras que curam, palavras que libertam, palavras que levantam. Amém? Que Deus ele te dê aquilo que você precisa nesse dia, nessa noite. Se é de uma cura, que você seja curado. Se é de uma libertação, que você seja liberto pelo poder que há no nome de Jesus. Se é uma restauração, que você seja restaurado. Se é uma reconciliação, que haja reconciliação. Se é de um perdão, que haja perdão. Que haja comunhão na sua casa. Que a bênção do Senhor esteja no seu lar, na sua casa, na sua família. E que mais do que nunca, amém, que os seus lábios saiam palavras que bendizem, que exaltem e que glorifiquem o nome do Senhor. Amém, querido? Eu quero te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Ficamos por aqui, até a próxima, que Deus te abençoe. Amém?